Vamos agora para a nossa aula de história, tá? Abra sua apostila lá na página 59. Hoje faremos a 59, a 60 e a 61. Em história, nós estamos falando sobre os trabalhos, histórias de trabalho, na verdade. Nós conhecemos aí algumas profissões, né? E vimos que as profissões são muito importantes. O trabalho na cidade não para, né? E cada pessoa tem a sua função. Cada função ela é importante para o desenvolvimento da cidade, não é verdade? Sem, né, os trabalhos é impossível se alimentar, se vestir. Então, muitos trabalhos são fundamentais. A segurança da cidade, a construção da cidade, enfim, são inúmeros trabalhos que são o quê? Fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Então, agora nós veremos algumas profissões muito antigas, né? São chamados de ofícios antigos. Algumas foram, né, melhoradas com a tecnologia e outras nem existem mais. Vamos conhecer então? Olha aqui. Nós temos aqui então, olha lá, ofícios antigos. Algumas profissões ali, né, muito antigas. As imagens a seguir apresentam importantes profissões do passado. Sem elas, sapatos, instrumentos de corte, relógios, roupas não podiam ser produzidos ou consertados. Naquele tempo, as mãos era a principal ferramenta de trabalho, né? Há muito tempo atrás, né, quando existiam poucas máquinas, quando a tecnologia era quase nenhuma, né, as pessoas trabalhavam muito utilizando as mãos ou corpos. O esforço físico era muito comum, tá certo? Então tem algumas profissões aí que são muito antigas, como, olha aqui, você pode perceber aqui. Esse aqui é o afiador de instrumento de corte. Isso tinha uma profissão só para afiar os instrumentos de corte, né, como faca, foices, enxadas, né, e vários instrumentos de eles usam aí pro trabalho, tá certo? Então lá eles usavam tipo uma grande pedra, ela ia rodando, a pessoa ia rodando ela com o pé, e aqui em cima, né, ele ia afiando ali a parte, né, da faca, tá certo? Então essa, né, era uma profissão, uma pessoa especializada ficava lá só para fazer isso. Aí nós temos também, olha aqui, o sapateiro. O sapateiro é uma profissão que ainda existe hoje, na verdade. Não conheço nenhum afiador de corte, mas conheço, né, o sapateiro. E também, né, é um trabalho usando muito as mãos. Para você reformar o sapato, né, você tem que tirar a parte estragada, recolar tudo de novo. Só que hoje em dia, os sapatos são produzidos aonde? Nas indústrias, na verdade, nas fábricas. O sapateiro já não começa o sapato do zero dessa forma. Só quando estragam um sapato que tá novo ainda, que nós levamos para consertar no sapateiro. Mas geralmente ele não começa lá do zero, o material bruto, para produzir o sapato. Porque as indústrias, né, as máquinas já fazem isso, tá certo? Então nós temos aqui na nossa cidade o sapateiro, mas ele conserta o sapato, ele não fabrica. Né? Tem uma grande diferença aí. Nós temos aqui também, olha lá, as costureiras, ainda hoje, deixa eu ver se foca, ainda hoje é uma profissão que existe, não é? A costureira ainda existe. Porém, hoje que tem várias máquinas. Tem uma máquina que corta a roupa, tem uma máquina, né, que costura diferente, tem uma máquina que faz duas costuras, tem uma máquina que costura na ponta. Então, né, a tecnologia e as máquinas foram preparadas e programadas para esse trabalho. E antigamente as costureiras faziam tudo o que? À mão. Tinham poucas máquinas, as que existiam não era elétrica, era de pedal. Elas, né, coisavam o pedalzinho assim. A minha avó tinha, quando eu era criança, eu achava demais, ficava brincando lá no pedal das máquinas dela. E eles costuravam dessa forma. Então, tá vendo aí que
usando o corpo também como ferramenta de trabalho, porque se ela não pedalasse, né, lá no pedal da máquina, a costura não ia acontecer. E muita coisa também era feita à mão, tá certo? Então, vocês viram aí. E por último, tem aqui, né, o relojoeiro, tá? Hoje não é tão comum mais, né, essa profissão de relojoeiro, mas, né, eles construíam a partir do zero, eles montavam todas as peças e montavam os grandes relógios, os relógios de bolso, né, era muito comum eles sempre terem no bolso aquele reloginho, não usava no pulso, né? Ainda não tinha relógio de pulso, era relógio de bolso. Então era muito comum o trabalho do relojoeiro. E perceba aí que tinha uma criança trabalhando junto, porque os pais ensinavam para os filhos. Geralmente essas profissões, os pais iam ensinando para os filhos, tanto sapateiro, como costureira, como relojoeiro e outras profissões que existiam nessa época, os pais, né, iam ensinando os seus filhos esse trabalho que eles conheciam. Então, poucos, né, profissionais tinham estudos nessa área. Eles aprendiam o quê? De ensinamentos, né, dos seus antepassados. Então, você viu aí essas profissões, né? Algumas delas ainda existem, só que hoje, com a tecnologia, com as máquinas, melhorou e inovou muito, né, essa forma de trabalhar. Não é mais como, né, antigamente. Muito mais rápido, né? Fabrica-se muito mais coisas. Nós, como vimos ali, o sapato, né? Hoje é fabricado em grandes indústrias e fábricas. O relógio também, né? Ele não é mais pecinha por pecinha manualmente. Então, muita coisa. As roupas hoje são fabricadas, né, nas fábricas também. Eles têm uma coisa chamada linha de produção, isso, onde várias pessoas, cada um faz uma parte, assim, rapidamente, uma única peça passa na mão de várias pessoas, assim, rapidamente, né, eles conseguem costurar e fabricar essas peças. Interessante, não é verdade? Então, né, estão aí alguns ofícios antigos. E ali no box, trocando ideias, né, aqui, nós temos aqui algumas perguntas. Pergunta 1 e 2. Olha lá. Na cidade onde você mora, existe algum profissional que ainda trabalha assim? Aqui na cidade que nós moramos, tem algum profissional que ainda trabalha dessa forma? Afiando, costurando a mão, construindo relógio e trabalhando na sapataria? Sim, existem quem? O sapateiro. Eu conheço, né, uma família que trabalha como sapateiros e mesmo tendo, né, algumas máquinas, o trabalho de costurar, né, de reformar, eles não constroem a partir do zero, eles reformam. Mas o trabalho de fazer a reforma dos sapatos, né, é muito manual. Por exemplo, se quebra o salto, eles têm que retirar toda aquela parte, pregar um novo salto, colar, tá? Então, sim, é claro que melhorou muito mais o trabalho, né? Não é tão rústico como era, mas ainda existe sim, tá? Então, lá, sim. Na pergunta 2, né, tá falando assim, ó. Que dificuldade essas pessoas tinham para realizar o seu trabalho? Qual que era a dificuldade que eles encontravam? Olha lá. Eles tinham que fazer o quê? Mais esforço físico, né? Igual eu falei, na costureira, se ela não pedalasse ali, né, o pedal, ela não ia ter essa costura. O sapateiro também, né, bastante esforço. O relojoeiro, ele tinha que montar pecinha por pecinha, o afiador de corte. Então, assim, a maioria dos trabalhos levavam muito, né, esforço físico do corpo. Se você não trabalhasse assim, o trabalho não rendia e você não produzia, tá bom? E sem contar que demorava-se muito mais. Hoje em dia, por exemplo, né, uma linha de produção consegue aí montar, por exemplo, as montadoras de veículos, na linha de produção elas conseguem montar muito rapidamente os carros, porque as máquinas, né, fazem a boa parte do trabalho, mas tem também, né, as pessoas que ficam ali observando, acompanhando e depois no final, né, nos retoques. Então hoje é muito mais rápido. Naquela época, o quê? A demora. Tá certo? Você vai escrever aí, né? Que é mais esforço físico e demora. Tá bom? E lá na página 60, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as novas técnicas. Isso mesmo.
Olha lá, atualmente as máquinas são os principais instrumentos de produção. O trabalho manual está se tornando raro. Hoje, né, existem várias máquinas para vários tipos de trabalho. Então, o trabalho com as mãos está se tornando cada vez mais difícil de estar fazendo, tá? Cada vez menos as pessoas têm usado, né, trabalho usando as mãos. Por quê? Eu faço assim, usando as mãos, né, no esforço mais físico, mais forte, porque as máquinas fazem praticamente tudo, não é verdade? E cada vez mais no futuro, né, elas terão essa função. Leia o depoimento de um ex-trabalhador da fábrica de São Paulo. Então, lá em São Paulo, em uma fábrica da Votorantim, eles trabalhavam de uma forma. Aconteceu ali, né, um aprimoramento na fábrica e melhorou. Vamos fazer a leitura do que aconteceu nessa fábrica? Então tá lá, olha lá. Quem falou isso foi o Ignácio Picasso, tá certo? E vamos ver qual foi, né, o relato dele. Olha lá, novas técnicas. Esse textinho aqui, tá bom? Olha lá. Em 1936, a Votorantim é uma fábrica, tá? Importou técnicas italianas. O que isso quer dizer? Ela trouxe da Itália algumas técnicas para melhorar o trabalho, tá? E a operária que tocava 4 teares passou a tocar 20. Como assim tocar tear? As máquinas de tear eram máquinas grandes com fios para produzir o quê? O tecido. Isso, fios bem fininho, né? Então o tear, ele ia entrelaçando os fios para produzir os tecidos. E lá nessa empresa Votorantim, né, o dono ele trouxe técnicas da Itália que melhorou muito mais o trabalho. A operária, a pessoa que ficava ali nas máquinas, né, enquanto ela ficava em 4, aumentou o quê? Para 20. Olha como aumentou muito mais a produção. De lá para cá, não parou mais, porque vieram as máquinas modernas. A indústria hoje não precisa mais de espula. O que é uma espula? É uma bobina de carretel, tá bom? E não tem mais lançadeiras. Tem diversas máquinas de tipo de tear. Um por projétil ou por pinça. Então, ele está falando aqui que as máquinas mudaram muito, né? Existem vários teares, né? Uns que são por pinça, outros que são por projeto. Um tear que tocava em rotação, né? Porque a máquina não para, tá sempre rodando, então a rotação é a velocidade que ela fazia, tá? Então a máquina que rodava, por exemplo, 150 por minuto, tá? Esse trabalho que ela fazia ali de entrelaçar os fios, né, para produzir o tecido, enquanto ela antigamente fazia, né, 150 por minuto, ela passou a fazer 300, ou seja, a rodar. Enquanto ela rodava ali 150 vezes por minuto, ela passou a ser mais rápida, né, com as novas máquinas italianas e passou a rodar 300 vezes por minuto. Olha como dobrou, né, ali o tempo. Você vê o fio, o rolo aqui embaixo e o tecido saindo pronto. Então, melhorou muito mais, com certeza, essa técnica de trabalho, não é verdade? Então, com essa nova tecnologia nessa empresa, esse operário, né, que é a pessoa que trabalha lá, ele percebeu a diferença. Ele estava lá desde o começo, então ele viu. No começo, uma pessoa só, né, tocava 4 teares e ela passou a tocar o quanto? 20 tear, imagina. Então, aumentou muito mais a produção de tecido, né? Enquanto fabricava só 4, por tempo começou a fabricar 20. Enquanto ele rodava 150 vezes, passou a rodar 300. Você percebe aí que, com certeza, melhorou e avançou muito, né? E aumentou, com certeza, a produção nessa empresa. Tá certo? Então, agora lá na 4, nós iremos escrever, né, de acordo com o relato aqui do seu Inácio, nós iremos escrever quais foram as mudanças que aconteceram lá nessa empresa Votorantim em 1930. Olha quanto tempo que faz. 1930 foi que aconteceu essas mudanças. E de lá para cá, com certeza, aumentaram muito mais essas mudanças, não é verdade? Então, nós vamos escrever quais foram as mudanças com a empresa, com a tecnologia italiana,
O que aconteceu? O operário, né, o tear que tocava 4 começou o quê? A tocar 20. E a rotação de 150 passou a ser o quê? A 300 por minuto. É o que nós escreveremos ali, tá? Opa, então aqui, ó. Lá na 4, tá? É a pergunta 4. Então, né, nós escreveremos assim, olha. A operária que tocava, olha lá, 4 teares, parecendo o aqui, né? Passou a tocar 20 teares. Olha como aumentou. A tocar 20 teares. Teares é o plural de tear, tá? E com isso aumentou o quê? A rotação, tá? A rotação da máquina o que aconteceu com ela? De 150 por minuto foi para quanto? Foi para 300. Foi. Dobrou, né, o tempo. Isso! E você vai escrever essa resposta aí, tá bom? E hoje em dia, o ofício do tecelão, que é a pessoa que faz, tá? O tear ali, que prepara o tecido, está desaparecendo. As indústrias que fabricam tecidos têm máquinas que realizam trabalho que muitos profissionais faziam antigamente com muito mais rapidez. Então, antigamente, né, em casa, existiam muitos tecelões que eles tinham tear manuais, né? Iam passando fio a fio para produzir o tecido. Hoje em dia, né, pouquíssimo faz isso, né? Quase não existe mais essa profissão, porque lá na empresa as máquinas, né? Se lá em 1930, né, lá na empresa que o senhor Inácio trabalhava, houve essa mudança, imagina de lá para cá quanta mudança tecnológica não aconteceu nas empresas e indústrias, na verdade, de fabricação tanto de roupas, de calçados, até de alimentos, tá bom? E lá na página 61, vocês irão colar aqui algumas profissões que existiam antigamente e que não existem mais hoje, tá? Então, lá na página 203, no material de apoio, você vai retirar o adesivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é. E você vai colar lá as profissões que... Ah, não é adesivo, tá? É para recortar e colar. Olha aqui. Você vai recortar aqui e vai colar lá as profissões que existiam antigamente e que não existem mais. Como que? A do leiteiro. Era muito comum, alguns leiteiros ainda passam na cidade, mas era muito comum, antigamente as pessoas não compravam leite no mercado. Era muito difícil, né? É claro que existia o leite no mercado, mas era muito difícil de comprar, porque passava sempre um homem entregando o leite. A família contratava aquela pessoa e ela, né, entregava o leite ali. Então, pouquíssimos compravam leite no mercado, era mais o leite em pó, tá bom? Existia também o que? O datilógrafo, que usava a máquina de escrever. Hoje ainda tem o datilógrafo, mas ele não usa mais a máquina de escrever. Ele vai usar aí o computador, tá certo, né? Para digitar. Então, ele também não tem mais esse nome, tá? Pode ser agora digitador, alguma coisa assim. As lavadeiras, não é verdade? Hoje tem o quê? As lavanderias. Se você quer fazer uma lavagem de roupa, não tem tempo, né? Você contrata uma empresa que ela lava para você. Mas antigamente, né, as pessoas lavavam peça por peça, demoravam muito mais, não é verdade? E o acendedor de lampião. Essa profissão aqui não existe mais. Por quê?
Antigamente, os postes eram a querosene ou a óleo, né? Não era elétrico como é hoje. Então, todos os dias, no finalzinho da tarde, quando começava a anoitecer, né? Uma pessoa, ela era responsável por colocar, né? Ali o óleo ou querosene no lampião e acender, tá? Então, por isso que é lá o acendedor de lampiões, tá certo? E lá na atividade 5, olha lá, quais das profissões acima ainda existem e como é esse trabalho realizado hoje. Então, quais são as profissões que ainda existem? Que eu falei que é o quê? A lavadeira ainda tem, só que hoje é usado muito mais máquina. Não é na mão, assim, né? Peça por peça na mão, ninguém mais faz isso. Até em casa nós colocamos na máquina, faz tudo e deixa lá lavando, não é verdade? Então hoje, né, não é mais assim, essa pecinha. Claro, quando é uma roupinha delicada, né, as mães acabam lavando ali rapidinho na mão, mas não é todas as roupas que é feito dessa forma. E que eu falei ali, né, o datilógrafo, o digitador, que hoje, né, como não é usado mais a máquina de escrever, ele o quê? Ele é o digitador, ele digita, né, no computador. Então, nós vamos escrever, tá? Eu vou apagar aqui e já volto com vocês para... Então, olha, eu aproveitei já escrevi a resposta. Então, né, olha lá, as lavadeiras hoje elas usam o quê? As máquinas. É muito mais rápido, você pode levar uma quantidade enorme de roupa, né? Inclusive tem máquina, né, que seca. E tem máquina agora que você coloca a roupa e ela dobra a roupa. Olha como vai avançando a tecnologia nessas partes, né? Antigamente era lavar tudo na mão. Depois inventaram, né, aquela máquina tanquinho, aquela máquina mais bruta, que ela só lava, você tinha que enxaguar a mão. Depois inventaram aí a centrífuga, né? Você não precisava mais enxaguar. Ela já enxaguava sozinha. Depois as secadoras, que a roupa já secava sozinha. E agora tem a roupa que dobra, a máquina que dobra sozinha. Uau, como tem avançado, né? Nessa parte da tecnologia. E o datilógrafo hoje usa o que? Usam computadores, que são chamados de digitador. Então, né, a datilografia não tem mais, porque não existe mais essa máquina, mas hoje tem, é claro que tem algumas empresas, né, que eu já fiquei sabendo, como no Detran, algumas coisas assim, que eles ainda usam, né, esse nome de datilógrafo. Mas hoje é usado o quê? O computador, tá bom? Então, a maioria das vezes é chamado de digitador. Então é isso, meus amores. A aula de hoje essa ficou um pouquinho grande, né? Nós tivemos aí várias explicações, tá bom? Então nós aprendemos aí sobre, né, os ofícios antigos. Muito bem. Tchau!